Você conhece o Jorge Castilho? Não conhece não? Eu também não conhecia, mas fiquei conhecendo ontem. É o treinador do Maringá que fez 2-0 no Flamengo, chocou o Brasil. O Maringá, o pequeno Maringá, um verdadeiro Davi contra Golias, até porque o Maringá tem 100 vezes menos orçamento do Flamengo no futebol. Especula-se que o Flamengo deve gastar em todo 2023, com futebol, 470 milhões de reais ali em torno. E o Maringá entre 4 e 5. É 100 vezes mesmo menos que o Maringá tem para fazer futebol. Tá na Série D do Campeonato Brasileiro e mesmo assim colocou o Flamengo na roda. Mas a história do Castilho, quem é esse cara? Ele teve uma carreira bem de superação, fez Uber ano passado, estava parado, tem projeto social e agora está merecendo os holofotes, 41 anos, muito novo. Ele sempre gostou de futebol e começou a fazer base, ele é natural lá do Guarujá, em São Paulo. Começou a fazer base, fez base no América Mineiro aqui de BH e no Vila Nova de Nova Lima. Depois foi para a Associação Desportiva do Guarujá, lá na sua terra natal. A carreira dele não decolou muito, teve muitas contusões, encerrou ali em 2001, 2002 mais ou menos, a carreira com 20 e poucos anos no Vocém de Assis, no interior de São Paulo. Mas ele queria continuar no futebol. Treinou times de escolinha mesmo, de bairro, lá no Guarujá, até que em 2001 assumiu a parte ali da base da Associação Desportiva do Guarujá para ser o treinador. Em 2014 chegou a treinar a Associação Desportiva do Guarujá na 4ª Divisão Paulista. E aí tem um hiato na carreira dele. Não deu muita coisa e tal, mas ele queria ficar no futebol. E aí ele treinava times de advogados no Campeonato Paulista da OAB, da Ordem dos Advogados, durante 5 anos. Ele queria estar no meio do futebol. Um desses advogados comprou uma parte, parece, do Maringá, foi fazer parte da diretoria, né, do Maringá, que é uma empresa, já nasceu como SAF, né, como uma empresa, o Maringá. E aí convidou ele para ser auxiliar técnico em 2020, no meio da pandemia e tudo mais, na segundona do Campeonato Paranaense. E lá foi o Jorge Castilho, acreditando. O treinador principal foi demitido. A campanha não era lá muito boa. O Jorge Castilho assumiu a fogueira e levou uma improvável campanha, o Maringá, a conquistar o acesso em 2020 da 2ª Divisão do Paranaense para a 1ª. Palmas para ele. No ano seguinte, eu achei uma injustiça. Ele não foi efetivado como treinador principal, ficou de auxiliar de novo em 2021. Mas o treinador não foi bem, o Maringá não estava fazendo uma boa campanha no Campeonato Paranaense, foi demitido e caiu de novo para ele assumir interinamente. Assumiu, tirou o Maringá da degola no Campeonato Paranaense e ainda classificou para os mata-matas lá do Campeonato Paranaense. Pô, bom demais, pô, o cara é bom. Em 2022 foi seu grande ano até então. Ele assume e começa o ano como realmente treinador principal do Maringá e leva o time até a final do Campeonato Paranaense. Só perdeu para o Curitiba, da Série A, né, com muito mais dinheiro, recursos e tudo mais. Mas campanha histórica, vice-campeonato paranaense, classificou o time para a Série D, para a Copa do Brasil. Enfim, bom demais. Logo depois ele assume o Ipatinga, tipo como se fosse um empréstimo, que ele, né, tinha um acordo para voltar para o Maringá em 2023, mas ele, né, precisando de proposta, o Maringá não tinha mais calendário, ele assume o Ipatinga há poucos dias da 2ª Divisão do Mineiro, do módulo 2. Poucos dias, 10 dias, sei lá. E aí o Ipatinga esperava ficar na 2ª Divisão, não cair. Ele pega esse Ipatinga desacreditado e leva até a final da 2ª do Mineiro e consegue o acesso para a 1ª Divisão do Mineiro. Ficou em 2º, perdeu a final para o Democrata de Sete Lagoas, mas enfim, campanha sensacional. E ainda faltava quase meio ano para ele, não apareceu outra oportunidade e ele fez Uber, porque precisava se sustentar. Sacanagem não ter vindo propostas, porque, alô galera, a gente fala tanto em falta de treinadores e não teve essa proposta. E aí ele tinha esse acordo, começou a temporada 2023 no Maringá, eliminou Sampaio Corrêa na primeira fase da Copa do Brasil, que é da Série B, Marcílio Dias na segunda fase, e agora o Flamengo fez 2-0 no primeiro jogo dessa terceira fase e foi semifinalista no Campeonato Paranaense, só perdeu ali para o Atlético Paranaense, que acabou sendo um campeão paranaense esse ano. O cara é humilde, trabalhador, tem ideias bacanas, é motivador, vi algumas entrevistas dele em alguns sites locais e tudo mais, merece ser valorizado e um dos poucos treinadores negros que a gente tem no país. Talvez por isso não recebeu tantas chances assim, mas em poucas oportunidades que ele teve de trabalho, ele teve acesso, 2 acessos, ele teve vice-campeonato estadual, semifinalista de campeonato estadual e agora ganhando de um gigante
com um time com muito menos recursos. Esse é Jorge Castilho, que pode ser um futuro treinador de ponta no futebol brasileiro. Torço por você, parece ser um cara bacana. Vamos ver aí na volta Maringá e Flamengo. Mas esse é o Jorge Castilho. Se você não conhecia, eu também não conhecia. Parece uma história bem legal. Sucesso pra ele. Curtiu o vídeo? Então inscreve-se aqui, comenta, volta depois, beleza? Falou, abraço e tchau!